Bem-vindos. Este é o programa semanal aqui na DMTV, a Diário do Minho TV. O tempo é agora. O programa em que trazemos um convidado, neste caso uma convidada, para uma conversa e a partir dessa conversa ficarmos a conhecer algo que possa ser significativo para a nossa vida, na vida da Igreja e na vida da nossa sociedade. Hoje a nossa convidada é Isabel Gaspar, diretora executiva do Alfa Portugal. Isabel, bem-vinda. Muito obrigada. O tempo é agora. Obrigada. Isabel, o que é o Alfa? Bem, o Alfa é um método de primeiro anúncio, é um método de evangelização em que proporcionamos às pessoas um caminho para chegarem ao encontro com Jesus. É um método muito simples, que já existe há mais de 30 anos e que consiste basicamente em 3 pontos essenciais. Uma refeição, começa com uma refeição, depois tem uma palestra e a seguir tem pequenos grupos de discussão. Esta é a forma de organização de um Alfa. O Alfa leva as pessoas ao encontro com Cristo, que transforma a vida de cada pessoa e nós sabemos muito bem que o cristianismo está, no início do cristianismo, está um encontro com alguém, com uma pessoa, essa pessoa é Cristo. O Papa Francisco tanto tem falado nos últimos tempos da importância do primeiro anúncio e de encontrarmos recursos para esse primeiro anúncio. E o Alfa é um desses recursos. Sim. Mas ele, curiosamente, não nasce no contexto da Igreja Católica. Pois não. Ele nasceu numa paróquia anglicana, que estava prestes a fechar portas porque não tinha fiéis. Os fiéis eram muito poucos, eram meia dúzia de pessoas já com bastante idade, e colocou-se a questão a fechar portas ou então encontrar uma forma de trazer novos fiéis à igreja, à paróquia. E, de facto, o que aconteceu foi que começaram a fazer pequenos encontros e pouco a pouco o Alfa foi nascendo da forma que nós o conhecemos hoje. E no início foi pensado precisamente para atrair pessoas que andavam afastadas da igreja, afastadas de Deus, para virem a fazer esta experiência de encontro com Cristo, para depois fazerem caminho de aprofundamento na fé. Estamos a falar da década de 90, quando Nicky Gamble, não é? O pastor anglicano, que toma esse projeto, não foi ele que o fundou, mas que assume esse projeto e que depois o desenvolve no modelo em que nós o temos hoje. Sim, absolutamente. E ele chega a Portugal mais ou menos em que altura? No final dos anos 90, o padre Jorge Silva Santos, que estava na altura numa unidade pastoral, digamos assim, rural, da Diocese de Coimbra. A Isabel também é da Diocese de Coimbra. Eu era paroquiana dele nessa altura, sim. Ele estava nessa altura em Paris a fazer o doutoramento e ele é membro da comunidade Emmanuel e enquanto esteve em Paris a fazer o doutoramento, juntamente com os irmãos da comunidade, ouviram falar do Alfa e foram em grupo da comunidade Emmanuel a Londres ver o que era isso, o Alfa, e aprender um pouco mais sobre esse método. Gostaram imenso do que viram, o padre Jorge achou muito interessante a forma como se fazia o anúncio e pensou em trazer o método para as suas paróquias. Ficou um bocadinho indeciso porque estava numa área rural, enquanto que o Alfa nasceu no contexto urbano, num contexto de uma igreja anglicana, todas estas situações que estamos a falar em 1990, 98 ou 99, ainda eram umas realidades diferentes do que nós temos hoje, mas ele foi corajoso. Muito corajoso, ele chegou às paróquias e convidou um grupo de paroquianos das 4 paróquias das quais ele era pároco e falou-nos do projeto. Ele basicamente é um motor, ele é extremamente motivador e conseguiu motivar aqui um grupo de pessoas para colocarem este projeto em prática e em janeiro de 2000, no dia de São Paulo, nós realizamos o nosso primeiro jantar Alfa da apresentação. Não sabíamos muito bem o que é que iria acontecer, porque não tínhamos qualquer prática, não tínhamos qualquer experiência. Nós
tínhamos sido formados para o trabalho que iríamos desenvolver, mas nunca tínhamos feito. Mas o que é certo é que correu muito bem, foi muito bom, e nós começámos a ver pouco a pouco, semana após semana, as pessoas com as vidas a transformarem-se, com uma aproximação a Deus e à Igreja muito mais profunda, com outra visão, com outra atitude, porque o Alfa desenvolve-se, acontece durante 11 semanas, uma vez por semana. E isto dá tempo às pessoas também de fazerem caminho, de se abrirem e de conhecerem um pouco mais a Igreja, mas também toda a base da fé cristã e depois também de conhecerem um bocadinho melhor o que é a realidade da Igreja, o que é verdadeiramente a Igreja, porque as pessoas não têm noção. Por vezes, tanto os que estão afastados como alguns que estão dentro não se dão conta desta necessidade, deste encontro com Cristo, que transforma a nossa vida e que nos dá uma outra perspectiva do que é sermos Igreja, porque todos somos a Igreja. O Alfa nasce num contexto de primeiro anúncio, num contexto, como a Isabel já referiu, de atrair à Igreja aqueles que estavam afastados ou que até porventura nunca tinham ouvido falar de Jesus ou da Igreja, mas ele também é muito útil para a renovação das nossas comunidades dentro da comunidade, isto é, com aqueles que participam habitualmente já na comunidade, que são cristãos, que são católicos, mas o Alfa tem uma dinâmica, este percurso de 11 semanas, tem uma dinâmica que é muito útil também para quem já foi iniciado nos sacramentos, para quem já participa habitualmente na comunidade. Sem dúvida, e a começar por mim. Qual foi, se recorda, qual foi a alegria, o entusiasmo ao participar nesse primeiro percurso Alfa, nessa proposta do Padre Jorge, a quem também saudamos e enviamos uma saudação especial para o Padre Jorge Santos, da Diocese de Coimbra? Como é que foi isso? Recorda algum momento assim que esteja guardado no coração de alegria, de entusiasmo? Primeiro foi um pouco assustador, porque não sabia o que ia, não é? Não sabia como é que as coisas se iam desenrolar. Mas depois, pouco a pouco, semana após semana e essencialmente no fim de semana, porque tem um fim de semana de retiro a meio, as pessoas são preparadas ao longo de 6 semanas, com temas que vão sendo sequenciais e vão sendo preparatórios para este fim de semana, no qual falamos sobre o Espírito Santo e depois pomos em prática a oração. E essencialmente é aí no fim de semana que as pessoas fazem aquela experiência de encontro. Nós costumamos dizer que o fim de semana é o pico dos Himalaias. E renova a vida de muitas pessoas. Completamente. Já tenho também escutado esses testemunhos, eu próprio também já fiz o percurso Alfa e estou a desenvolvê-lo também nas comunidades, e nós iremos falar sobre esse fim de semana, sobre esse impacto da oração e a invocação do Espírito neste percurso e depois na nossa própria vida. Mas voltando à questão... Sim, é no fim de semana que nós sentimos, nós equipa, que estamos ao serviço, sentimos também a maior alegria, porque é no fim de semana que nós vemos muita coisa acontecer, muita transformação de vida e ao ver pessoas que andavam afastadas da Igreja e que nos dizem que tudo está a mudar na vida delas, que se sentem amadas por Deus, isso a nós dá-nos muita alegria. O percurso Alfa começa com questões ligadas ao sentido da vida, e passa pelo encontro com Jesus, pelo conhecer Jesus Cristo, por entregar-se, confiar-se a Ele, que nos remete depois para todo o percurso da Bíblia e da oração. E tem sempre, como a Isabel já referiu, a característica do encontro, não é? Do pequeno grupo, mas do encontro, de um jantar, não é? Que é essencial. O jantar ou uma refeição, enfim, eu disse jantar, mas pode ser outra refeição. Tem um momento de partilha, porque não tem um horário obrigatório, digamos assim. É uma vez por semana que é proposto, com uma dinâmica consistente de encontro, de refeição, de um tema e depois de a partilha nos pequenos grupos. Qual é a mais-valia destas pequeninas partes que compõem cada encontro? Não é? O porquê que lhe parece significativo referir
do jantar ou da refeição, do pequeno grupo, e não só um encontro para ouvir um tema, que muitas vezes é aquilo que nós estamos habituados a fazer, não é? Nós reunimos uma formação, digamos assim, ou qualquer percurso, muitas vezes consiste numa palestra ou numa conferência, numa formação temática. Mas o Alfa insiste, e se calhar a parte também mais importante não é propriamente se calhar o tema ajuda, porque faz a ponte, mas insiste na refeição, no estar juntos, no acolhimento e depois também no pequeno grupo, em que cada um pode expressar aquilo que pensa e escutar também os outros. É quase já uma dinâmica sinodal que o próprio Alfa tem, que agora é tão comum falarmos sobre ela. Essa mais-valia da experiência que tem, porque a Isabela então praticamente nasceu no Alfa, digamos assim, no Alfa, e no Alfa Portugal faz parte desde o início, que mais-valia pode reforçar para quem nos acompanha? Aqui o mais importante no Alfa é este aspecto relacional, é este aspecto de acolhimento, como estava a frisar, porque de facto nós, equipa, quando estamos a acolher os nossos convidados e quando nós temos pessoas que estão afastadas da Igreja, ou mesmo pessoas que já estão na Igreja e que vêm conhecer o método e que vêm fazer caminho connosco, a nossa atitude é de acolhimento, de escuta. E acolhimento, quando falamos de acolhimento, o ponto essencial é o amor, porque Deus é amor e o que nos pede é para sermos a sua presença no mundo naquele momento, para acolher aquela pessoa no seu todo, como ela está naquele preciso momento da sua vida, como ela nos chega. Sem julgamento. Sem julgamento, sem crítica, acolhê-la, simplesmente. O nosso papel é acolher, escutar, muito mais do que falar, e depois encorajar e acompanhar, ajudar a fazer caminho até esse encontro com Cristo. E esta atitude nossa, de cristãos, evangelizadores, discípulos missionários, vai ajudar os nossos convidados que andam afastados, ou mesmo aqueles que já cá estão na Igreja, a darem o passo, a fazerem caminho de crescimento na fé. E nós costumamos dizer muitas vezes, ultimamente, porque nós temos percebido isso, o Alfa foi feito essencialmente para aqueles que andavam afastados, mas nós, ao longo destes 20 anos de experiência, temos percebido que o Alfa tem tido também um grande impacto na vida dos cristãos que já estão na Igreja e que já servem, de algum modo, na Igreja. E por isso o Alfa traz-nos novos cristãos, mas também cristãos novos. E todo este aspecto de acolhimento, de não julgar, de não criticar, de não apontar, é que vai criar confiança nas pessoas e que as vai ajudar a crescer, a estarem atentas, a questionarem-se e também a colocar as suas questões cá para fora, porque o Alfa é um local de encontro, de amizade, onde nasce ali uma amizade pura, uma amizade verdadeira, e eu posso dizer pessoalmente, por exemplo, que tenho amigos que nasceram no Alfa, conhecemos-nos no Alfa e são amigos para a vida, amigos sem interesse. Na sociedade temos muitos amigos, mas por vezes têm algo por trás. Aqui não. A amizade que nasce aqui é verdadeira e o nosso elo de ligação, o nosso ponto em comum é Cristo. E por isso, sempre que um precisa de ajuda, os outros estão lá, porque é esta a forma de viver, de ser, do cristão, que se encontrou com Cristo. O Alfa tem toda essa dinâmica e é de facto um recurso interessante para a renovação paroquial, que nos é pedida também neste tempo. E se eu quiser começar um percurso Alfa, o que é que eu tenho de fazer em primeiro lugar? Bem, pode contactar-nos no Alfa Portugal. No Alfa Portugal. Nós temos um site em portugal.alfa.org. Tem lá toda a informação necessária acerca do Alfa e de outras ferramentas que temos. O Alfa, ainda não falámos nisso, mas faz-se em diversos contextos. Não é só Alfa para adultos, também temos Alfa para jovens, para universitários, para adolescentes, e depois o Alfa também se faz nas prisões.
Pronto, basicamente o Alfa quer dizer, é um para recurso todos. que dá exatamente para todos, Para não é? todos, em qualquer contexto. Muito bem. Pode-se fazer em casa, pode-se fazer na paróquia, num centro pastoral, mas pode-se fazer num restaurante, pode-se fazer num bar, pode-se fazer numa garagem, enfim, tudo depende do público-alvo que nós temos, da nossa visão e também do que temos à mão, como logística para realizar o Alfa. Há uma preocupação na qualidade do percurso, mas não é no sentido de ser luxo ou de riqueza, isto é, pode ser no meio mais pobre, pode ser num contexto mais pobre, com os recursos mais pequenos que tínhamos, é possível realizar um Alfa. E como é que eu posso iniciar? Contactando a equipa nacional? Sim, e nós damos todo o apoio que for necessário para formar a equipa e para acompanhar nas dúvidas. Tem de ter uma equipa? Sim, tem que haver uma equipa. Como é que primeiro, acho que em contexto paroquial, primeiro tem que haver o padre com uma visão pastoral para a sua paróquia, para a sua comunidade, e se de facto ele vê que o Alfa pode ser um método de evangelização que se adequa à sua visão pastoral, pois pode utilizá-lo. Mas se o pároco não tiver assim muito empenho, se calhar algum cristão pode dar um empurrãozinho ou não? Pode dizer, dar um Senhor Padre, conhece o Alfa? Sim, podem dar um empurrãozinho, mas de qualquer forma, em contexto paroquial, o Alfa, sem a autorização do padre, não aconselhamos que isso aconteça, porque o Alfa foi feito para servir a paróquia, para servir a igreja. Sim. Foi uma provocação minha esta. Se não está dentro do contexto pastoral, não faz sentido, porque depois não vai ter os frutos que são pretendidos, digamos assim, porque o Alfa, ou integrar o Alfa dentro do contexto pastoral, da visão pastoral da paróquia, o que vai acontecer é que isto vai transformar a cultura da paróquia. Isto vai trazer novas pessoas à paróquia, vai formar discípulos missionários que depois se vão colocar ao serviço de outros e que a partir daí também podem integrar outros serviços na paróquia e vai alterar completamente o aspecto do acolhimento na paróquia também. Esta nova cultura de acolher com o cuidado, com o amor cristão, da alegria do encontro, portanto vai mudar aqui, digamos que aquilo que toda nós a cultura conhecemos, da sim, comunidade. Toda a cultura, sim. E então é necessário uma pequena equipa, mais ou menos o mínimo de elementos para poder realizar um primeiro Alfa numa comunidade? Tudo depende de quantos convidados vão ter. Se tiverem só 2 elementos para formar a equipa, podem ter só um pequeno grupo com 8 convidados, por exemplo. Pode-se começar com um pequeno grupo e com meia dúzia, 10 convidados. Sim. Os convidados são aquelas pessoas que são convidadas, por isso tem esse nome, mas ainda não explicamos. E como é que é feito esse convite para participarem no Alfa? Primeiro, o Alfa deve ser anunciado na paróquia, nas missas, por exemplo. O padre deve anunciar que vai haver o Alfa, que vai decorrer, por exemplo, à quinta-feira à noite, ou ao sábado à tarde, ou no dia que se adequar melhor à equipa que vai estar a organizar e a servir, não é? O padre deve anunciar que isso vai acontecer e, numa primeira fase, aquilo primeiro que vai acontecer, os convidados é o padre e a equipa que vão fazer os convites. Mas a partir do primeiro, os convidados que terminarem o curso Alfa, a seguir vão convidar os seus amigos, familiares, colegas de trabalho para virem ao Alfa seguinte. Que vêm a um jantar de apresentação e só aí é que lhes é dado a conhecer o percurso. E depois inscrevem-se, sim. Há um primeiro encontro, digamos assim, em que eu posso eventualmente até recusar o convite, mas sim. Posso participar nesse jantar de apresentação, que é assim que se designa, para ficar a conhecer a proposta e depois tomar a minha decisão se avanço para a realização do percurso. Pode, mas também podem convidar logo, diretamente, para a caminhada toda. No entanto, podem vir ver só o primeiro ou o segundo encontro e se acharem que não é aquilo que procuram, pois podem sair sem qualquer pressão, ninguém vai atrás deles, ninguém pressiona para voltarem. No entanto, se vierem até ao terceiro encontro, já não desistem, porque já começam a ficar enraizados naquela cultura
e a amizade no pequeno grupo já começa a crescer. Mas sim, podem começar um alfa apenas com um pequeno grupo. Não há necessidade de É uma pequenina chama grande, que depois vai aumentando à medida sim, que se vão realizando novos percursos. Sim. Nós estamos, nesta época, a lançar uma nova fase, não é? Digamos assim, é um convite, como podem encontrar na página do Alfa Portugal, este chamado convite de inverno, sim, não é? A seguir ao Natal, e tem lá todos os recursos necessários e vocês poderão dar esse apoio para a divulgação do percurso. Basta registarem o curso no nosso site. Dentro do site portugal.alfa.org tem uma página que se chama MyAlfa, e aí registram o vosso Alfa e a partir daí têm acesso aos vídeos dos temas. Porque eu nem sequer tenho que preparar nenhum tema. Nada. Neste momento, vocês disponibilizam em português de Portugal com legendas e em português do Brasil para podermos acompanhar. Existem essa possibilidade de termos esses vídeos. Eu nem sequer tenho que preparar os temas. Nada. Não tenho que preparar nada, só tenho que preparar, se fizer o Alfa em contexto presencial, só tenho que preparar a logística do espaço e da refeição. E pronto, também um bocadinho de decoração bem cuidada para os convidados. Sim, a qualidade que eu há pouco referia. São pequenos pormenores que para nós parece que não são nada, mas para os nossos convidados fazem todo o sentido, porque eles têm a ideia da Igreja Católica ser velha, enfadonha, cheia de teias de aranha, muito triste. Em salas de arrumos, não é? Pronto, em salas de arrumos. É isso. E se nós tivermos uma sala bem cuidada, com uma florzinha em cima da mesa, uma velinha, luz, uma equipa à porta a acolher, a dizer bem-vindos, isto vai Esse é o segredo, não é? É o segredo de desbloquear muitas vezes algumas reservas que os convidados, ou que na generalidade temos em relação a participar numa formação, e são 10, 12 encontros, e todos esses pequeninos pormenores ajudam a deixar cair essas barreiras, que é o tal acolhimento que, através de sinais, através de uma presença, através de um sorriso, pode desbloquear logo de início estas nossas barreiras interiores, o que pensamos sobre como as formações da igreja, ou o que é participar em coisas da igreja, usando esta linguagem muito simples, e está aí também uma das qualidades que o Alfa também sugere. Sim, porque nós queremos mostrar que a igreja somos nós e, portanto, nós cuidamos dos nossos convidados. Se convidamos alguém para a nossa casa, nós temos todos os cuidados, preparamos uma mesa bem bonita, e na igreja porque é que não podemos fazer isso também? Claro que sim, isso faz toda a diferença na vida do nosso convidado, que se sente acolhido, que se sente mimado, que se sente apoiado, até porque nós é que o vamos servir à mesa. Portanto, o convidado não tem que fazer nada, é mesmo um serão para ser mimado. É mesmo convidado. É mesmo convidado. Depois, não tenho que preparar os temas, porque todos os temas estão preparados e estão até disponíveis em vídeo, em formato vídeo. No pequeno grupo também existe um apoio para as questões, para o diálogo, já está previamente preparado também. Sim. Portanto, os vídeos estão prontos no nosso site para descarregarem e utilizarem gratuitamente. Depois, para os elementos da equipa que vão estar num pequeno grupo a animar a discussão, tem um manualzinho que é o manual do animador, e aí tem várias perguntas para ajudar a lançar as perguntas para o grupo, porque a função do animador de grupo é essa, é lançar a discussão, não é depois dar respostas, nem estar a dar um ensinamento, porque o ensinamento já foi dado antes, nem a estar ali a dar uma outra palestra, nem a dar catequese, não é isso que se pretende. O animador do grupo lança perguntas para a mesa e põe os convidados todos a discutirem essa pergunta, que está relacionada com o tema que ouviram antes, claro. Vamos então ao fim de semana, que é outro dos aspectos essenciais do percurso Alfa. A oração, o louvor, e estes dois aspectos, da oração, do louvor, da adoração, estão intimamente relacionados com o fim de semana que conhecemos como retiro, ou o fim de semana do Espírito Santo. O que é isso, Isabel? Esse fim de semana, qual é a particularidade
dessa etapa no percurso? Nesse fim de semana focamos-nos essencialmente e unicamente no Espírito Santo, na terceira pessoa da Santíssima Trindade, que muita gente não conhece. E só nesse fim de semana, quando ouvem falar dele, é que parece que dá ali um clique. E eu própria, da primeira vez também, me aconteceu o mesmo. Portanto, nós estamos habituados na missa a ouvir falar do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele aparece logo. Mas nós dizemos por dizer, parece que automaticamente, e ali no fim de semana faz-se luz. Nós aprendemos a conhecê-lo, a saber quem ele é, como é que ele age nas nossas vidas, e depois vem um momento da oração em que rezamos pelos nossos convidados para que eles sejam cheios do Espírito Santo, e aí tudo acontece. Muita coisa acontece, muitas vidas são transformadas aí, sim. E muitos dizem, é a primeira vez que alguém reza por mim desta forma. Nunca ninguém tinha rezado por mim. E sentem o amor de Deus a abraçá-los, e isso é comovente e é transformador, sem qualquer dúvida. A experiência que a Isabel tem de acompanhar todo este tempo o percurso Alfa é desta transformação que se vê na vida das pessoas, com um forte impacto neste encontro de fim de semana. Como é que eu posso organizá-lo? Estando eu a preparar um Alfa, já vimos como podemos começar, de uma forma muito simples, um pequeno grupo, com um animador que lança as questões. E depois como é que eu preparo, em que é que consiste? Tenho que encontrar um lugar, temos de ir para fora, pode ser no nosso contexto. Como é que se prepara este fim de semana? Normalmente o fim de semana são 2 dias, sábado e domingo até à hora do almoço, e vamos para fora. Procuramos sempre um espaço fora da paróquia, onde está a acontecer o Alfa, que é para também levar os convidados para outro lugar e eles estarem disponíveis para aquilo tudo que vai acontecer, para tudo o que nós temos para lhes dar. Neste tempo de pandemia nem sempre tem sido possível, e o presencial também passou a ser online, e tem acontecido, por exemplo, neste tempo último em que já tem sido possível fazer presencial, houve grupos que fizeram no mesmo local, não puderam sair por causa da pandemia, por causa das restrições que estão em vigor, e tudo é possível. Mesmo, de qualquer forma, Deus age, e Deus não precisa que estejamos aqui ou ali ou acolá. Ele age no seu tempo e quando Ele bem entende. Mas é possível. Em tempos normais, vamos para fora, 2 dias, proporcionamos aos nossos convidados um tempo completamente fora da caixa, fora do normal que eles conhecem, não é? E isso faz toda a diferença. Nestes tempos que são os que estamos a viver de pandemia, temos que nos adaptar às circunstâncias. Sim, o Alfa permite-nos, adaptando, que cada circunstância possa não ser um prejuízo, não é? Ou não seja um impedimento, e podermos adaptar, cumprindo ali algumas orientações, que vocês também podem ajudar nesse sentido, mas tudo se torna possível realizar em qualquer momento. Mas este fim de semana, este encontro com o Espírito Santo, e a Isabel já referiu, que é desconhecido em muitos contextos, até para os cristãos e para os católicos, e como é que é feito esse momento de oração, de invocação? Porque é que isso transforma as pessoas? Enfim, porque de outro modo nós também rezamos ao Espírito Santo noutros momentos, não é? E qual é o ambiente que se proporciona essa transformação? É o modo como rezamos? São as invocações? Não, eu acho que é Deus que age, simplesmente, na sua simplicidade, através da simplicidade das pessoas que estão ali a rezar pelos seus convidados, pelos seus irmãos. Eu acho que aqui não há segredo nenhum. Eu acho que as pessoas também têm vindo a ser preparadas nas semanas anteriores até culminar aqui no fim de semana. Já viram o que é, quem foi Cristo, quem é Cristo? Se é apenas um homem, se é Deus? O que é que comprova que Ele é verdadeiramente Deus? Ouviram falar do pecado porque Jesus entregou a sua vida na cruz por nós,
para nos salvar da morte, não é? Do pecado. Depois ouviram falar sobre a oração, o que é oração, como é que se faz, porque muitos também não têm essa noção, não se dão conta que a oração é um diálogo com alguém, este diálogo de proximidade com Deus, a quem chamamos de papá, não é? Paizinho, Abá, como Jesus nos ensinou. E depois a parte da Bíblia, ouviram falar da Bíblia, como lê-la, como tê-la no seu dia-a-dia, como colocar Deus na sua vida. É um ritmo que vai sendo progressivo até chegar a esse momento em que o coração se torna mais disponível completamente para acolher. E então, estando naquele ambiente em que, logo no primeiro tema da manhã, ouvimos falar quem é o Espírito Santo, depois qual a sua obra, no terceiro, como posso ser cheio do Espírito Santo, já estamos preparados para tudo e para aquilo que nos é oferecido. E nesse momento em que rezamos pelas pessoas de uma forma muito simples, não há aqui nada transcendente, não há nada que ninguém possa fazer, as pessoas fazem essa experiência e isso é maravilhoso de ver, depois de ouvir os testemunhos delas. Entretanto, o percurso continua para terminar depois mais à frente. Sim. Depois falamos de Deus cura ainda hoje, como é que eu posso falar aos outros de Deus a partir de agora e depois o que é a Igreja. E aí acho que é também um tema muito importante onde descobrem efetivamente que eles também são a Igreja. Que a Igreja somos todos nós e que não é o edifício, não são os padres. A Igreja somos todos. É um tema muito importante para culminar, para terminar esta caminhada. E depois de fazermos esta caminhada, repetimos-la, não é? Nas nossas comunidades, o objetivo de um percurso alfa é que ele se vá repetindo anualmente, pelo menos uma vez, mais que uma vez, não sei. Sim, o ideal seria 3 vezes por ano. 3 vezes. Só para no verão. Porquê? Porque quando termina um alfa, os convidados... Agora, como posso falar dele aos outros? Como é que eu posso falar de Deus aos outros? Vou convidar os meus amigos, colegas e familiares a virem ao alfa seguinte. E os do alfa seguinte, quando terminam, convidam também os seus amigos. E isto é uma espécie de bola de neve que cria dinamismo na paróquia, na comunidade, e não tem fim. Agora, e é desse modo que vai fazendo a tal transformação da cultura. Sim. Porque a seguir a um percurso, lançam de novo outro percurso alfa. Sim. E desse modo toda a dinâmica do alfa começa a enraizar-se dentro da comunidade ou nos outros âmbitos em que referiu, porque pode ser feito na universidade, pode ser feito nas prisões, pode ser feito com os adolescentes. Posso usá-lo na catequese com os mais jovens e adolescentes? Sim, a partir dos 14, Sim, sem dúvida. Já temos experiência disso, de turmas de catequese que não estavam muito interessadas na catequese e que a catequista veio pedir-nos ajuda. Fizeram um alfa e as adolescentes mudaram completamente a atitude delas em relação à catequese e à Igreja, mas também se tornaram um bocadinho mais exigentes com a catequista porque já queriam temas bem preparados, com PowerPoints, etc. Ao exemplo do alfa, do que viveram no alfa, e isso transformou também a atitude delas na catequese. É um recurso então que nós já podemos usá-lo com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, em muitos âmbitos. Completamente, não tem limites. E o objetivo de facto é dar a conhecer Jesus e proporcionar este encontro através da experiência do Espírito Santo e desse modo também ir renovando a vida das pessoas e também a vida das comunidades. Sem dúvida. Neste sentido, qual é o grande desafio que a equipa nacional tem hoje, a equipa nacional Alfa? Qual é o vosso grande desafio ou o grande sonho que tendes neste contexto e nesta atualidade? No ano 2021 nós conseguimos levar Jesus a mais de 6.000 pessoas em Portugal e para 2022 gostaríamos de conseguir levá-lo a 10.000 pessoas. É um grande desafio, mas isto também é sinal de que temos cada vez mais paróquias envolvidas. Tivemos 119 em 2021, esperamos ter muitas mais em 2022 e o nosso desafio é formar cada vez mais equipas para poderem estar ao serviço da Igreja em Portugal. Muito obrigado, Isabel. Estamos a terminar o nosso programa e eu peço-lhe que nos deixe ficar uma sugestão
para aqueles que nos acompanham? Sim, eu trouxe o livro Questões da Vida, que é o livro que tem todo o conteúdo do Alpha, todos os temas do Alpha estão dentro deste livro, Questões da Vida, do Nicky Gumbel, do fundador do Alpha. E, portanto, para conhecerem um pouco melhor qual o conteúdo do Alpha, tem este livro. Podem adquiri-lo no nosso site, na loja. É muito simples. Muito obrigado, Isabel, uma vez mais, pela disponibilidade de vir ao nosso encontro de Coimbra até Braga, até à DMTV, e desejo-vos a continuação de uma boa semana. Até ao próximo programa.